Portanto, havia um plano e o primeiro projeto que me deram era um lote muito complicado. Tinha sete edifícios, 7 volumes de construção previstos no plano e eu achava que aquilo não estava bem. Em geral, o que foi dito aos arquitetos é que o plano pode ser alterado. No fim, não se chegou a alterar assim tanto, mas alteraram-se bastantes coisas, mas enfim, não foi um plano novo. Foi pragmaticamente o que é que se pode mudar aqui, sem que interfira muito com o processo do andamento das obras. E, portanto, o meu primeiro projeto era um lote, como disse, havia 7 volumes propostos, acho eu, e eu achei que aquilo era tudo um bocado desordenado. E se calhar, de uma forma um bocado radical, juntei-os todos e fiz um edifício comprido, uma banda muito comprida de habitações, 200 e tal metros. Mas no fundo era uma ideia de tentar dar um bocadinho de ordem àquele núcleo de construções que havia ali ao lado. E acho que resultou bem. E depois, no fundo, tinha um problema engraçado, que era o CISA estava a construir do outro lado da rua do meu, rua da estrada. Portanto, ele tinha um monte de edifícios que eu não conhecia. Não sei se por timidez fiz um muro cego para lá, só com as portas de entrada. Acho que não foi bem, achei que devia fechar as casas para esse regulamento e depois abri-las todas para o lote que ficava vazio atrás das construções, porque tinha libertado todas. Portanto, são casas que aparentemente são todas fechadas, com pátios no meio, enfim, muito influenciadas, como é evidente, também pela minha formação, que passou pelo escritório do arquiteto Souto Moro, depois falaremos também disso. E depois, quando fui ver o projeto do CISA, teve piada, porque era totalmente ao contrário do meu. Eu tinha juntado tudo, ele tinha separado tudo, as construções deles não tinham alinhamento, eram muito... O alinhamento, não havia, a regra da implantação tinha a ver com muito pequenos e subtis acidentes topográficos, portanto lhe davam uma certa... uns existentes, outros forçados para dar aquela coisa, mas que tinham um ar natural. E portanto era tudo ao contrário do meu, e acho que ficaram bem os dois juntos, mas pronto, foi uma coisa que ele me disse e que eu fiquei contente e partilho a opinião. Portanto, depois as casas são muito elementares, entra-se, temos quartos para um lado, as salas para o outro, um pátio fechado para os quartos com privacidade e um pátio aberto e parcialmente coberto, com plantas também, e aberto com um espaço comum não é bem jardim, porque no meio da paisagem não há jardins, mas é um espaço exterior de uso coletivo. E pronto. E outra questão é que os clientes querem sempre tudo em vidro. Então, se calhar a ideia de fazer tudo em pátios é um pouco para me defender disso. Portanto, a relação entre o exterior e o interior tem que ser obrigatoriamente muito aberta, quando se usa muito o vidro, mas depois fechava com os pátios, portanto limitava essa relação, se calhar às vezes excessiva, que há entre o interior e o exterior, e que dá mais conforto. Se está no quarto, tem um pátio e não tem um carro à frente a passar. Nas zonas em que tinha um jardim à frente, não fazia muito sentido nas salas, então, mas fiz na mesma um pátio para criar um espaço privativo para cada um, e depois encerrei o pátio com os muros, que deu um pórtico irregular. E pronto, e que no fundo depois diluía a construção toda, ou seja, eu tenho no fundo um edifício que tinha 30 casas, mas eu não queria que subisse 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30. Portanto, no fundo é uma banda inteira em que esses elementos não se percebe muito bem, ajudam a que não se perceba bem como é que é, onde é que começa uma casa e acaba a outra. Portanto, na prática é um edifício, aquilo não são 30, que era a ideia inicial de dar haver ali um elemento forte que ajudasse a dar ordem àquilo. O empreendimento tinha uma ideia geral que era fazemos tudo com os mesmos materiais. Portanto, havia uma gama de materiais que os arquitetos podiam utilizar, sendo que por fora era tudo rebocado e as cores já estavam definidas e não se podia mudar. E as coberturas tinham que ser vegetais, com recobrimento vegetal. Estas eram as regras. Depois havia 2 tipos de caixilhos, 7 tipos de pavimentos, mosaicos hidráulicos, pedras mármores e não sei o que e tal. E pronto, portanto, dentro daquilo
cada um escolhia o que quisesse. Eu acho que até teve graça para perceber como é que todos, com as mesmas condicionantes, faziam de maneiras diferentes. E, portanto, tinha também uma dimensão económica importante, que é, a partir do momento que é tudo feito da mesma maneira, reduz imenso os custos da construção, e não é por aí que a qualidade da arquitetura é pior. Não é por o material ser mais pobre ou menos pobre, mais rico ou menos rico. E isso acho que foi interessante de perceber.